ano, que os principais líderes ali, uns 10, 11, aí nos anos 70, bem mais para frente, não se falava de genocídio armênio como se fala hoje, né? E eu digo isso, parece que está todo mundo discutindo isso na rua, né? Não se fala de outra coisa nas ruas de São Paulo. Mas era muito menos dito do que é hoje. Então, alguns armênios, sobretudo no contexto da OLP, ali daqueles grupos que vão aparecer nos anos 70, vai ter a OLP dos palestinos, vai ter o IRA na Irlanda, vai ter o Baader-Meinhof na Alemanha, Brigadas Vermelhas na Itália, e aí o ETA na Espanha, né, no País Basco. Os armênios vão criar um grupo também, que é o Assalah, que é um grupo de libertação, um exército secreto de libertação do povo armênio. E eles vão passar a explodir embaixadas da Turquia e lojas da Turkish Airlines no mundo inteiro. O evento mais famoso nem foi deles, é uma dissidência, foi na Embaixada de Lisboa, Embaixada da Turquia em Lisboa. Que eles invadem a embaixada e prendem as pessoas, os turcos, dentro da embaixada. E isso vira um grande caso ali na época do Salazar. Né? Então, nos anos 70, os armênios fizeram atentados terroristas, sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos, para falar, olha, tudo que a gente quer é que a Turquia reconheça o genocídio. Se eles reconhecerem o genocídio, a gente liberta as vítimas e a gente para de fazer isso. Né? Então, essa coisa também do terrorismo como propaganda. Só que, de novo, isso é consequência do genocídio, né? Não é causa do genocídio, não é... E os turcos usam isso também, né? Quando eu falo os turcos, né, o Estado turco, claro, usa disso como os armênios são violentos, como eles são bárbaros, né? Eles explodiram a nossa embaixada em Lisboa, eles explodiram a nossa embaixada, nossa Turkish Airlines na Alemanha, e por aí vai. Eu vou ver se tem dúvidas em relação ao que a gente já foi falado aqui, Léo. Temos pro Heitor, tá? Felipe Nascimento fala, em suas pesquisas sobre diáspora, quais os elementos você considera que ajudaram a construir a identidade nacional robusta entre os armênios que viveram o exílio? Uma baita pergunta. É difícil a resposta, mas basicamente uma diáspora, ela tem uma origem violenta, né? Toda diáspora, ela tem um início em uma violência. E o fato dela ter início numa violência, ela cria necessariamente algum tipo de sentimento das pessoas, seja de trauma, por um lado, né? Ou seja, tem pessoas que vão, de certa maneira, se juntar porque elas passaram por uma experiência traumática comum, e seja de justiça, por outro lado, ou seja, pessoas que vão se juntar para tentar reconstruir ali o tecido social, reconstruir de alguma forma o tipo de vida que eles viviam antes da violência e, quem sabe, conseguir justiça. Então, eu diria que a diáspora armênia, o que une a diáspora armênia como uma diáspora, né, como pessoas que têm algo em comum, a gente fala muito em comunidade, né? E a comunidade significa uma unidade em comum, certo? Comunidade. O que dá um senso de comunidade aos armênios é o genocídio, ou seja, é o fato do genocídio ter acontecido, dele ser negado e dos armênios buscarem o reconhecimento pelo genocídio. Aí alguém vai falar assim, então se reconheceu o genocídio, acabou a diáspora? Claro que não. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o genocídio foi reconhecido e eles continuam muito ativos e muito vocais. Agora, sobre a questão de Artsakh, que é um território armênio que o Azerbaijão expulsou todos os armênios de lá e anexou o seu território. Né? A gente pode também conversar sobre isso. Então, eu diria, né, não só no caso armênio, mas em outras diásporas, né, que a violência ela é um componente muito importante para criar esse sentimento de unidade. E por isso também eu discordo, né, talvez o Felipe tenha uma opinião contrária, de uns usos muito abertos, diáspora brasileira em Boston. Tipo, não é uma diáspora brasileira, sabe? É uma comunidade brasileira, são imigrantes brasileiros, tem coisas em comum, mas não é uma diáspora no sentido de... E ser forçado a? Exato. Se o armênio quiser voltar para sua terra ancestral, ele não pode. Entendi. O brasileiro de Governador Valadares, que está em Boston, ele pode. Foi isso. Se um judeu quiser voltar para suas terras, no que é Polônia, Lituânia, República Tcheca, ele pode, mas ele vai conseguir de volta o que era a sua propriedade? Não. Né? Mas tem Israel? Tem. Só que Israel não é a terra natal por definição dessas pessoas. Assim como a República da Armênia hoje não é a terra natal nenhum dos caras do Movadão, ou do Stepan Essessian, ou de alguns amigos que podem estar assistindo a gente, são da comunidade armênia. Não existe. E outra, se eles baterem lá, mas isso aqui não é seu. Isso aqui é meu. É meu. Eu tô aqui há não sei quanto tempo. Tem um restaurante de comida armênia famoso, conhecido aqui em São Paulo, o Maraş. Maraş é uma região da Turquia. É isso que o Heitor tá falando. Essas pessoas não podem voltar para a terra ancestral delas. Uhum. Exatamente. Fala, Léo. Vamos lá? Agora, Felipe, a Samantha Lima pergunta aqui, ó. Quanto você acredita que a frase de Hitler sobre o genocídio armênio reflete a impunidade que ainda persiste em cenário de genocídio e crimes contra a humanidade até hoje?
Ela acaba sendo um grande exemplo. Inclusive no museu. Quem fala hoje do extermínio. Isso, quem lembra hoje dos armênios. Né? É uma frase que está no Museu e Memorial do Genocídio Armênio em Erevan, inclusive, que foi construído nesse período que o Heitor mencionou, foi construído na década de 1960. Né? Década de 1960 começa a construir. Sim, sim. E é um prédio, é um local muito, muito bonito, muito solene. E o museu destaca essa frase justamente para indicar essa impunidade, essa falta de reconhecimento, esse negacionismo. Né? E mesmo essa, inclusive, é uma das razões, muitas vezes, que você tem que acaba alimentando alguns rancores, alguns ressentimentos, que às vezes podem até desembocar em antissemitismo, que é, por exemplo, quando por que não falam do genocídio contra os ciganos na Segunda Guerra Mundial? Só falam dos judeus, porque os judeus têm o Spielberg, porque ele fez lista de Schindler, porque senão ninguém ia falar também. Então, essa ideia de impunidade, de falta de reconhecimento, ela acaba sendo muito sintetizada nessa frase do Hitler, sem absoluta dúvida nenhuma. E quando a gente fala do Império Otomano, eu vejo que a gente também mencionou os gregos. Né? Que assim, eu não tenho tanto conhecimento, inclusive o caso dos gregos, depois teve um caso de transferências forçadas de população, né? Um episódio bem trágico na história, mas é total uma frase que sintetiza a ideia de impunidade e negação do genocídio. E tem um filme que chama O Tempero da Vida, que é um nome horroroso. O nome não é porque o cara é um cozinheiro e tal, mas o nome original é Politique Cuisine, é um filme grego, ou seja, a cozinha da polis, cozinha da cidade. Os gregos chamam Istambul de polis, ou seja, de cidade. Não precisa ter nome. É igual Medina em árabe é cidade, certo? As outras têm que ter nome. Medina é a cidade, Meca, Riad, aí sim. Tipo, polis é Constantinopólis, essa é a cidade. Istambul pro grego é a cidade. Tinha até uma trend de TikTok esses dias, como que fala Istambul na sua língua? Aí tinha um turco falando Istambul, aí tinha não sei o que, aí tinha um grego, Constantinopólis, aí o turco, não. Né? Os gregos sentem muito o fato do processo de genocídio que sofreram, dessa troca de população que o Felipe comentou. Os gregos têm também uma questão com a Turquia muito séria no Chipre. Né? O Chipre é uma invenção dos ingleses, né, Felipe? Não sei se você concorda comigo. O Chipre está lá abaixo. O Chipre está abaixo, exato. O Chipre é uma invenção dos ingleses para ter uma base militar naquela parte mediterrânea, né? Então eles criam um país diferente ali, e esse país é de maioria populacional grega e tem uma minoria turca. Nos anos 70 a Turquia ocupa metade do Chipre e declara um país novo. Né? Então o Chipre é um país dividido no meio, a metade norte é a República Turca do Norte do Chipre e a metade para baixo é a República do Chipre, que faz parte da União Europeia, inclusive. Né? Então, os gregos e os turcos se odeiam. Assim, né? Terça-feira qualquer é uma briga entre gregos e turcos. Né? E para além do genocídio que aconteceu contra os gregos otomanos e tudo mais. Né? Então, os turcos, eles têm, de novo, nos processos de formação da sua república e de consolidação da mesma, né? Sobretudo através de vários regimes militares que tiveram ao longo da história, eles vão criando inimizades e processos de violência nacional mesmo. Né? Recentemente teve uma notícia do... Ah lá o filme. Tava tendo um desfile militar na Grécia, não lembro agora qual foi a data agora na Grécia, e os caras da marinha grega estavam cantando dane-se, mas não era dane-se, era com F, entendeu? Dane-se a Turquia, voltaremos a Constantinopla. Desfile militar oficial, assim, não foi um negócio feito ali, não, a gente tava no bar tomando China e Taiwan, assim. Questão de... Mas não era dane-se, foi uma notícia do... Ah lá o filme. Tava tendo um desfile militar na Grécia, não lembro agora qual foi a data agora na Grécia, e os caras da marinha grega estavam cantando dane-se, mas não era dane-se, era com F, entendeu? Dane-se a Turquia, voltaremos a Constantinopla. Desfile militar oficial, assim, não foi um negócio feito ali, não, a gente tava no bar tomando China e Taiwan, assim. Questão de... É uma questão de orgulho, redententismo, exato, é isso. Né? Porque os caras vão falar, Constantinopla existe antes dos turcos chegarem aqui, vocês estão loucos que a cidade é de vocês, a cidade é nossa e tal. Mas é uma tensão muito, muito doida também ao redor dessa...
De novo, essa região é o coração do mundo, né? A gente não tem muito essa ideia aqui no Brasil porque a gente é uma nação atlântica, né? E nossa referência é sempre Estados Unidos e Europa, né? Mas ali é a região mais importante do globo terrestre antes dele ser globo, sabe? Quando ele Não é era... à toa que a Ucrânia tá logo acima também. Exato, exato. Super Exatamente. disputada, né? Uma maneira de ilustrar isso é que fazia parte da Rota da Seda. Sim. Você vai na Armênia, um dos passeios turísticos que dá para fazer, alguns, né? E novamente, recomendo que vão para a Armênia. O único problema de ir para a Armênia é chegar na Armênia. É uma viagem longa e cara. O voo, eu digo. Mas você tem, por exemplo, paradas das caravanas da Rota da Seda, sabe? Tem lugares de 1000 anos, não, mais de 1000 anos atrás, e que estão lá, preservados, entendeu? Então, fazia parte da Rota da Seda. A viagem do Marco Polo começa na Armênia, né? Quer dizer, começa em Veneza, claro, mas né, na parte asiática, né, os primeiros capítulos. E a Armênia tinha uma coisa que ela era esse ponto de parada, porque é uma região com muita água potável. Né? A Armênia histórica, o Planalto Armênio, então você tem os lagos de água potável, né, água fresca, inclusive. Né, inclusive um dos nomes antigos da Armênia, né, é Terra das Águas, Terra dos Rios. Como é que é essa palavra mesmo, Heitor? Nairi. Nairi? Que é Nairi? É o nome da minha filha, por isso que ele tá Nairi. Eu fiz de propósito. Escreve? No alfabeto Nossa, outras letras? mas aí eu escrevo, tá registrado no cartório Nairi, Nairi. Nairi. Que é Terra das Águas. Terra dos Canyons, Terra das Águas. Pô, que nome Exato. Nairi. Nairi, beijo, filha, que tem 1 ano de idade, mas um dia. Ela vai ver isso um dia. Fala. Mais uma coitura aqui do que já foi falado. A Ana Beatriz, você acredita que a negação do genocídio armênio por parte do governo turco se reflete de alguma forma em outras nações que buscam silenciar suas próprias histórias de violência? Nossa, totalmente. A gente poderia discutir, e aí tem outros motivos, e o Felipe passa a bola para ele, inclusive. Pergunta para você. Não, eu vou responder a pergunta, não vou fugir, mas eu vou te passar essa bola. As razões pelas quais Israel não reconhece o genocídio armênio. Né? Israel não reconhece, porque daí é uma coisa paradoxal. Porque uma nação sobrevivente de um genocídio não reconhece uma outra nação sobrevivente de um genocídio. Sendo que em Israel, sendo que em Jerusalém existe um bairro armênio. Né? Um dos 4 quarteirões de Jerusalém antiga é o quartier armênio. O Felipe acabou de voltar de lá também. Acho que eu saí e ele chegou. Eu entrevistei um dos líderes da comunidade armênia, inclusive, que falou do assédio dos colonos judeus em relação a esse terreno. Porque é uma região muito valorizada, né, em Jerusalém, uma região que... E aí o Felipe depois pode explicar, mas eles têm ali umas manobras jurídicas que eles poderiam fazer construções ali, especulação imobiliária nas propriedades armênias. Mas Israel não reconhece o genocídio armênio, né? Por que Israel não reconhece? Porque um dos principais aliados de Israel na região é o Azerbaijão, que é o grande inimigo da Armênia hoje. Né? Um dos grandes aliados da Armênia é o Irã, que é um dos grandes inimigos de Israel. Então tem um cálculo geopolítico muito delicado também, que fora Israel e Turquia, que tem aquela relação meio de morde e assopra. Mas mais do que isso, Ana Beatriz, né, respondendo diretamente a sua pergunta, no final das contas, e isso hoje está muito claro, né, quem ouve o Xadrez Verbal acompanha isso, está meio que de graça você fazer um processo de extermínio de um povo, ou você agredir o país soberano vizinho, né, e está meio de graça no sentido de que não vai acontecer muita coisa. Né? Um abraço para o Putin, que está aí já há quase 3 anos na Ucrânia. Entendeu? Provavelmente vai ser premiado com alguma coisa. Exato, não, eu falei 3 anos sendo legal, mas a Crimeia é 2014, né? Ou mesmo o Azerbaijão expulsando os armênios de Karabakh, né? E todos os dias dizendo que eles vão pegar Yerevan, a capital da Armênia, né? Então, o caso armênio talvez seja o grande caso de genocídio que foi planejado, executado, negado, e a negação é premiada. Né? Ninguém assedia a Turquia diretamente e a obriga a reconhecer o genocídio e a fazer algum tipo de redistribuição, de reparação, a não ser que seja interessante. Então, assim, não, Turquia, União Europeia não, viu? Só quando vocês resolverem esse problema com os armênios, aí vocês podem pensar na União Europeia. Só que, assim, isso só interessa em alguns momentos para a Europa, falar de genocídio armênio. Né? Quando está em campanha eleitoral na França, o Macron só falta cantar o hino da Armênia. Né? E se rodear de assessores armênios, né? Família Shah Aznavour, aquela coisa toda. Então, é isso. O genocídio armênio é um grande caso de um genocídio que foi negado, é negado e meio que está tudo bem. Né? Tá tudo bem. E isso que o Heitor falou bate um pouco com...
Tem uma... Né, no início dos anos 90 foi publicado aquele livro, né, muito influente, né, O Choque de Civilizações, do Samuel Huntington, e muita gente leu esse livro e incorporou muito a ideia de guerra cultural. Né? Tenho certeza que já teve gente aqui debatendo essa questão de guerra cultural. Islã contra cristianismo. Isso, mas eu acho que essas relações, inclusive, mostram como essa ideia de guerra cultural é para vender livro. Porque no fim do dia, os interesses materiais, normalmente, eles estarão muito mais acima do que qualquer questão de guerra cultural. Então, nenhum país vai bater de frente com a Turquia, mesmo países cristãos não vão bater de frente com a Turquia, porque a Turquia tem uma economia muito maior, tem uma presença econômica maior, é um país mais poderoso militarmente, é um país membro da OTAN. E o Irã, por exemplo, que é esse lobo mau na política internacional para muita gente, é o país que é parceiro da Armênia, que conserva igrejas armênias dentro do seu território, que é inimigo do Azerbaijão, porque você tem uma minoria azerbaijana dentro do Irã. E aí, como o Irã e Azerbaijão, Irã e Israel são inimigos, Israel e Azerbaijão viram amigos. Cara, que doideira. Então, os interesses materiais vão falar muito acima de qualquer questão de guerra cultural ou noção de Ocidente, essas coisas. E o Irã é importante porque... o Hunt também. Não comprem. É uma edição de Portugal ainda. O Irã é importante, o Irã usa a Armênia para ter uma porta para o Ocidente. Então, através da fronteira com a Armênia, os iranianos têm acesso ao sistema financeiro ocidental, a produtos que muitas vezes são bloqueados no Irã, eles podem. No dia do show do System of a Down em Yerevan, em 2015, eu estava lá, eram ônibus e ônibus e ônibus e ônibus vindos do Irã. Muita gente. O dia do show do Sepultura, a mesma coisa. Vários ônibus do Irã. O show do Anathema, no show do Anathema, que uma hora o vocalista, ele fez um discurso, assim, à população iraniana que estava lá assistindo o show, meio que falando assim, resistam bravamente, daí entra essa coisa, né, do Felipe estava falando, né, do lobo mau e tal. Veja, eu não estou negando que o Irã tem diversos problemas, claro é um país repressivo, um país autoritário, não estou negando isso, Sim. tá? Mas assim, muitos iranianos compram imóveis na Armênia, né? Usam a Armênia como um lugar de investimento que eles consideram mais seguro, que de fato a inflação na Armênia é controlada, o mercado financeiro e imobiliário ele é regulado, né? E no Irã, também por conta das sanções, a gente entende o caos que é. Né? Então, porque é paradoxal, porque numa manifestação na Armênia, você pode ver a bandeira do Irã no meio da manifestação. E uma manifestação no Azerbaijão, você vê a bandeira de Israel. Só que Israel é um país muçulmano xiita, certo? Assim como o Irã. O Irã também é um país de maioria muçulmana xiita, né? Só que como o Felipe falou, né? O Israel usa usa o Azerbaijão para infiltrar no Irã inteligência. Né? Inclusive o Azerbaijão se vangloria de ter a única cidade judaica fora de Israel, né? Porque eles têm lá uma população judaica que está lá muito antes do Azerbaijão existir, né? Na região de periferia de Baku. Inclusive, quando alguém fala, não, eu estive no Azerbaijão, eles nem sabiam que era um judeu, não leva a sério, tá? Descredite essa pessoa. E nisso, Israel vende armamentos para o Azerbaijão, vende drones. Durante a guerra de 2020, você podia rastrear os aviões do Azerbaijão, que é para Israel, pegar armamento, né? Então, são relações muito mais complexas. Isso que o Heitor mencionou do show do System of a Down, que ele estava lá, uma vez eu estava conversando com uma jornalista lá em Yerevan, ela falou assim, não, Yerevan só teve 2 shows grandes na história. System of a Down, porque eles são armênios, e Kanye West, porque a Kim Kardashian mandou. Eu estava lá também. Eu cheguei no mesmo dia da Kim Kardashian e do Kanye West no aeroporto. Quando eu aterrissei, aquele caos no aeroporto, eu falei, velho, isso tudo por minha causa, assim, eu não sabia que eu era tão popular. Aí eu vi, assim, uma movimentação, eu entendi o que estava acontecendo. Aí eu fiquei lá na imigração da Armênia uns 1h30, 2 horas sendo entrevistado, né? Entrevistado pela KGB. Passando por... O Léo, tem mais uma? Tem mais uma aqui do que já foi falado. Ricardo Martins pergunta para o Felipe. No xadrez verbal, você frequentemente discute temas históricos, como a narrativa sobre o genocídio armênio foi moldada ao longo do tempo. E qual é o papel da mídia a esse respeito? Olha, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas como o debate progrediu... programas como esse ajudam as pessoas a entenderem. Eu acho que ajudam. Inclusive, no sábado, teve o lançamento do livro do Heitor. Um casal veio falar comigo e foram muito simpáticos. Eu não me lembro o nome deles agora, desculpa.
Às vezes fala, a gente foi para a Armênia por sua causa, a gente foi visitar o país por sua causa. Eu acho que contribui, mas ao mesmo tempo é um trabalho de formiguinha. Ah, sim, é muito né? pouco Porque... perto do que poderia ser. Exatamente, porque aí você olha, por exemplo, a última posse do Lula, né, a posse do terceiro mandato, a delegação turca era de quase 200 pessoas. Né? Foi uma missão empresarial junto, empresários, ministros e tal. A Turquia tem uma outra questão que eu não sabia disso, quem me ensinou isso foi o Heitor é uma pessoa que me ensina muito, essa coisa de que, por que não tem grandes filmes hollywoodianos sobre o genocídio armênio? Porque a Turquia fala, olha só, se você fizer um filme sobre o genocídio armênio, vocês nunca mais fazem um filme aqui. E é um mercado bom, né? Não só como mercado, também espaço de locação, né? Local de produção. Imagina fazer um filme em Kayseri, lá nos balões, Istambul, meu. Quantos filmes tem sobre Istambul? Então você tem uma pressão muito grande e o que a gente, né, pode esperar em algum momento, mas acho improvável, né, por exemplo, que o governo brasileiro eventualmente reconhecesse, nem de forma simbólica, o genocídio armênio. Né? O Senado uma vez reconheceu, uma moção do Aloysio Nunes, que era senador na época, e ligado justamente à comunidade armênia, que é muito centrada em São Paulo, né, embora tenha também a comunidade no Rio de Janeiro. Né, um abraço para o Marcos Gasparian. A Livraria Argumento, que aparece no filme Ainda Estou Aqui, é de armênios, inclusive. Então, é um trabalho de formiguinha. E Sou eu, papai. O que eu acho importante de frisar a questão do genocídio armênio hoje em dia é isso que o Heitor tão bem explicou, que é assim, primeiro, para nós aprendermos a identificar os padrões e o que acontece à nossa volta hoje, e também os riscos na região do sul do Cáucaso ainda hoje. Né? Se a gente teve uma guerra lá ontem, gente, né? Pouca gente sabe disso, né? Não é o que aparece no Jornal Nacional. E tem uma coisa muito doida sobre a proporção, Vilela, que eu acho que, por exemplo, na guerra de 2020 morreram um pouco mais de 5 mil armênios. Isso pra gente aqui no Brasil não é nada. 5 mil pessoas morrem devido à violência criminal no país, e 5 mil pessoas é da Série C no Brasil. Acesse fumec.br, siga o Insta, @fumec. Menino, mandou um monte de figurinha pra mim, né? Os Paralamas do Sucesso chegam a BH no dia 30 de agosto. Série C vai ter públicos ainda maior. Mandou um monte de figurinha pra mim, né? Se for, por exemplo, o jogo do Santa Cruz, um time tradicional. 5 mil pessoas pro Brasil não é nada. Na Armênia, todo mundo conhece alguém que pegou alguém na guerra. Porque são 3 milhões de habitantes. De alguma forma tem alguém próximo. Então assim, pode não ser alguém próximo, mas é aquela coisa, poxa, lembra do Rogério que estudou com meu filho, morreu na guerra, sabe? Lembra? Então, é um risco ainda muito grande. A gente está falando, inclusive, de áreas territoriais muito pequenas. Isso eu sempre tenho que traduzir para os ouvintes, para os meus alunos. Quando a gente fala de faixa de Gaza, de Armênia, de Líbano, né, as duas fronteiras de Israel, você esteve lá recentemente, você atravessa Israel inteiro em 5 horas de carro. É absurdo. A gente não tem essa ideia de como o Brasil é grande, lá a situação A maior parte da população brasileira vive em cidades muito longe de uma fronteira. Lá, você pega a entrada errada na estrada, você pode parar num checkpoint de fronteira, sabe? A Armênia inteira cabe mais ou menos daqui até Sorocaba, um pouquinho depois. Não, você sabe que há uma unidade de medida muito usada no Brasil, é Sergipe, né? Sim. Virou unidade de medida. A Armênia é Alagoas, entendeu? É mais ou menos isso. Mas isso que o Felipe está dizendo é muito importante, porque o público dos vossos podcasts é qualificado. Assim.
todo mundo sabe uma coisa que às vezes o grande público esquece. Quando eu digo grande público, assim, eu digo até meus alunos que estão começando a sua vida educacional agora, né, ali no ensino médio. A Turquia é um dos maiores países do mundo, é um dos países mais importantes do mundo. É uma potência. A Turquia sempre foi, é e sempre será uma potência. Isso é muito importante. Militar, econômica, cultural. Tem mais gente que visita a Turquia por ano que o Brasil. Verdade. Entendeu? É absurdo lá. Absurdo. Os lugares que você vai turísticos tá sempre cheio de gente. É onde o público esquece. Quando eu digo grande público, assim, eu digo até meus alunos que estão começando a sua vida educacional agora, né, ali no ensino médio. A Turquia é um dos maiores países do mundo, é um dos países mais importantes do mundo. É uma potência. A Turquia sempre foi, é e sempre será uma potência. Isso é muito importante. Militar, econômica, cultural. Tem mais gente que visita a Turquia por ano que o Brasil. Verdade. Entendeu? É absurdo lá. Absurdo. Os lugares que você vai turísticos tá sempre cheio de gente lá. E assim, por que eu digo isso? Porque Tem deserto, você tem praias, você tem floresta, coisas históricas, coisas cristãs, coisas muçulmanas. Paulo, Sim, cara, tem muita coisa. Então, a lá. casa onde Maria fugiu, exato. Mas a questão é o seguinte, a Turquia, ela vai sempre ser mais importante do que a Armênia no tabuleiro geopolítico internacional. Ela vai sempre ser um player mais importante. Ah, mas o Brasil não vai reconhecer o genocídio armênio, mas e a comunidade armênia do Brasil? Dane-se. No final do dia, vai importar mais a balança comercial. Eu acabei meu show aqui no Bandeirantes Tocantins, quero fazer um agradecimento especial. Lá no meio do show, teve uma fã que estendeu, falou, presente pra você aqui, ó. Falei, caramba, ganhei um gol de label. Aí cheguei no camarim todo animado, falou, ganhei um gol de label, velho, estourei. Ganhei um gol de label de uma fã, fui puxar a garrafa aqui, ó. Obrigadão demais a fã que me deu uma garrafa de gol de label aí, viu? Tamo junto! Tava bom demais pra ser verdade o negócio deles. Ser amigo da Turquia, Óbvio, né? porque a Turquia, além de ser a Turquia, ela é uma líder Claro. para a região e para o mundo muçulmano. Tanto que sempre está sendo cogitado para fazer mediação de paz. Sim, exato. E ele se põe nessa... A Turquia, a Monique Sorachevski, um abraço para ela, nossa amiga em comum, ela sempre fala, a Turquia é uma ponte, a Turquia se vende como uma ponte. Mas né? Literalmente, geograficamente, exato. Ela é uma ponte. Né? Então é Vendo isso. o mapa, é isso. Ah, não, a gente é muçulmano, mas a gente é secular, agora peronomútil, mas... Então, né? a Sharia lá Não é. Não, é uma república secular, né? E toda Ainda, briga, ainda, né? toda briga nos últimos anos é Tá justamente caminhando. isso, como ela vai se transformando em um país mais conservador, religioso Exato. e fundamentalista. E tem gato pra tudo quanto é lado. Não, Já viu isso? Vocês foram pra lá? Sim. Não, nunca fui. Não, Cara, tem gato, você vai nos monumentos e tudo, é gato pra tudo quanto é eles lado. são meio que parte do patrimônio. Mas é engraçado, porque os cachorros, eles foram mortos durante a Primeira Guerra Mundial. Sério? Eles tinham um grande problema com cachorros e eles pegaram os cachorros de rua, fizeram uma grande coleta e colocaram dentro de uma ilha e deixaram os cachorros lá. Para eles morrerem, eles começaram a se matar e a se alimentar, né? Se autoalimentar. Então, você contou essa história uma vez no ar? Eu tô com essa memória, ou a gente conversou, enfim. Eu conversei com alguém essa história aí. E era um talvez. problema pra eles a quantidade de cachorro. Então assim, até hoje na Turquia, cachorro de rua, cuidado, assim, porque ele pode ser Mas arisco, tem sabe? muito gato de rua. Não, gato tem muito, gato é tranquilo. No Líbano também, E negócio... no Islã, o gato é visto como um animal muito limpo. Ele se autolimpa, Ele se autolimpa e tal. Então, Tem- tanto que tem um vídeo famoso de um imã, não lembro onde ele tá puxando oração, e aí ele tá com os olhos fechados, e um gato sobe nele, e ele pega o gato e fica acariciando o gato enquanto faz a oração. Cachorro não aconteceria isso não. provavelmente não. Pegar 10 mil reais Não, e, mas na- enfim, é e isso, no mesmo eu tava supermercado fazer ressaltando esse compras. ponto, baseado É na mais ou pergunta, menos mas a como diferença que ela é do importante pro clube brasileiro tabuleiro e pro como clube que ela é europeu. importante, inclusive, Eu não vou dentro muito da longe. mídia, né? Quando que ela é importante. E, de novo, eu não tô querendo aqui... Futebol. Não, né? Aliás, quem que fez um golaço ontem no Fenerbahçe? Teve um brasileiro, não sei se foi o Talisca, um desses brasileiros que a gente nunca sabe se já aposentou ou se está na Turquia, sabe? O cara fez um golaço pelo Fenerbahçe, esse negócio incrível, né? Que é um dos piores times da Turquia, assim. Né? eu sou Beşiktaş, né?
minha predileção lá. Besiktas só vai voltar a usar as cores quando a Grécia voltar para a Turquia. É. Você apoia isso? Então é isso? Não, mas eu também, assim, ele é alvinegro, né? O que também pra mim, como Ele é flamenguista. eu sou rubro-negro. Isso também. Ele é o típico mineiro de Sou de Juiz de Fora. de Juiz de Fora. Ele é mais carioca do que mineiro. Minha mãe mandou trocar a janela de casa por madeira porque a maresia tava comendo lá em Juiz de Fora, entendeu? Tem um caminho direto. Tava comendo. Do 7º andar pra cima é mais caro porque tem vista pro mar, né? Entendi. Um abraço pra Juiz de Fora. Saudades, inclusive. Mas é isso. Senhores, é com vocês agora. Se for alguma ponta solta, alguma coisa que queiram completar, é com vocês. E canais, redes sociais. E sempre um prazer, muito legal essa aula que a gente teve hoje aí. Obrigado pelo espaço mais uma vez, obrigado pelas perguntas, pessoal que está nos assistindo. Obrigado, Felipe, também um grande amigo de muitos anos e sempre muito generoso. Cara, assim... Vai chegar. É porque ele pediu agora, entendeu? Então a gente vai... Tem que pedir também, né? Não, ele foi no patriarcado lá na Armênia, ele conheceu o Papa, ele teve acesso às obras ao museu privado ao cofre, onde ficam as relíquias, né? Tem uma relíquia que é o osso do São Gregório, que é o cara que cristianiza a Armênia e tal. E ele tá metendo esse migué por causa de um livro, entendeu? Ele teve acesso que eu nunca tive na Armênia, olha que eu morei lá, sacou? Ele tá falando de amizade, cara. Não, pô, mas aí fica difícil também, aí fica difícil. Mas obrigado mais uma vez pelo espaço, tô no Instagram, Heitor_Loureiro. Twitter, você sempre não tô usando o Twitter mais de X, mas tô lá também, Doutor Heitor, aí é um trocadilho, porque eu nunca gostei desse título, porque rima, né, Doutor Heitor, e eu fiz o doutorado em Franca, aí era Doutor Heitor, ficava mais pitoresco, assim, né, mas aí acabou pegando como pirraças os meus alunos, e eu tô lá no X também, apesar de usar muito pouco, mas Instagram é a principal rede hoje. E o livro, de novo, está à venda no site da Juruá Editora, que é a editora do livro. Tem um cupom AMIGO20 com desconto. Se alguém quiser o livro autografado e tal, tem gente que gosta disso, pode falar comigo no Instagram, que aqui em São Paulo também a gente consegue armar um jeito de entregar. Certo. Dani tá aí? A Fabi tá aí? Fabi, ele se comprometeu já a voltar como xadrez verbal, hein? Olha só, hein? Então, já está o convite feito, hein? Muita gente pede. É contigo. Obrigado pelo convite, prazer retornar aqui. Obrigado ao Heitor pela confiança, pela amizade. Ao Iclis, né? Porque é o Iclis que organiza a coleção também. E quem quiser acompanhar meu trabalho, tem no Xadrez Herbal e no Instagram, Felipe Figueiredo, Felipe com I, tudo junto, XV, né? De Xadrez Herbal, não é de Xvideos, é de Xadrez Herbal. Felipe Figueiredo, tudo junto, XV, e... Olha a risadinha do Léo, dá aquela risada, sei. E nós temos bastante conteúdo sobre a Armênia, no Nerdologia, no podcast, inclusive com a participação do Heitor. E eu repito, é uma viagem cara, uma viagem que requer um planejamento, mas quem puder, visite a Armênia, porque não vai se arrepender, tem paisagens maravilhosas, a comida é maravilhosa, tá? A gente não falou de comida armênia até agora. Verdade, qual que é o prato típico lá? Putz, agora tem vários. Assim, o patrimônio nacional aqui, mas é completamente diferente em termos de tempero, como é preparado. A comida é maravilhosa, tá? A gente não falou de comida armênia até agora. Qual que é o prato típico lá? Putz, agora tem vários. Assim, o patrimônio nacional é o dolma, que é o charutinho de folha de uva, que a gente conhece aqui, mas é completamente diferente em termos de tempero, como é preparado. Tem o pasterma, que é a carne seca, meio como se fosse um pepperoni ou um salame. O avache, que é o pão folha. É um pão folha tem do tamanho dessa mesa. Que é um churrasco feito no forno, no buraco. No buraco, assim. Muito bom. E é barato, tá? Isso é importante. É caro ir, caro chegar, mas é muito barato. Lá é barato pra gente. Internet é ótima, tá? O lugar mais incrível que eu já visitei na minha vida foi Tatev. Você lembra daquele filme O Nome da Rosa? Sim. Tatev é o nome da rosa na vida real. É um mosteiro onde trabalham copistas, que fica no alto de uma montanha, isolado, e para chegar hoje você viaja pelo maior bondinho do mundo. Teleférico. É um teleférico, isso. São mais ou menos 25 minutos a 1.600 metros de altura. Bizarro. Não, mas é tranquilo. Às vezes bate um vento e tal, mas a paisagem é maravilhosa. Não, é muito mais high-tech, inclusive, do que o do Pão de Açúcar no Rio. O Cáucaso com a neve ao fundo, assim, não. É lindo, é maravilhoso. Tenho vídeos no Instagram sobre isso. Tenho mais vídeos. Um lugar que você... Acho que é você... esse lugar? Tatev. Você acha a foto?
TEV. Tá? Chama Wings of Datev. O Bom Dia chama Wings of Datev, o nome do monastério. Inclusive quem construiu foi o Ruben Vartanian, que hoje está preso no Azerbaijão. Era um dos líderes, um dos armênios que foi expulso da região que o Azerbaijão ocupou e ele... É o lugar mais incrível que eu já fui na minha vida, tanto que eu fui 2 vezes. E um lugar que eu acho que você vai gostar muito também é um monastério de Horvirap, que era uma fortaleza que virou um monastério, que é onde o Gregório, que foi o que batizou o rei, ele ficou preso durante muito tempo num poço, você pode entrar no poço, e é onde São Bartolomeu e São Tiago se encontraram. São Tiago que eu trouxe, São Bartolomeu, Horvirap. Judas Tadeu. São Judas Tadeu, tá certo. E encontrou com São Bartolomeu lá. Então é um lugar incrível também. E ao fundo você vê o Ararat, que é a montanha onde a Arca de Noé teria parado em cima, que hoje é território turco, mas é historicamente armênio. E os armênios, eles se consideram descendentes de Noé, né? Descendentes diretos de Noé. De Hayek, que era tetraneto de Noé, e Armênia em armênio é Hayastan, né? A terra dos filhos de Hayek. Exato. E a gente tem que mandar um abraço pro Matias também, que está convalescente. Está convalescente, quebrou a perna. Mas o lugar é Tatev, T-A-T-E-V. Esse mesmo. Isso. Só que já tá bem na chegada já, né? Isso é no alto da montanha. E antigamente era 4 horas para chegar de carro. É uma viagem do tempo, né? Seria É igual o Nome da Rosa, só que na vida real. E lá dentro tudo conservado. Sim, você tem os estúdios dos copistas e tal. A igreja ainda funciona. Uma vez eu peguei um casamento lá, inclusive. Mas não tem uma estradinha ligando isso daí lá pra baixo? Tem, só que é 4 horas de viagem. Aí fizeram o bondinho pra ir direto. Porque as distâncias na Armênia, que ele falou, são curtas, só que é um território muito montanhoso. Então, às vezes, você tá... Pensa aqui na São Paulo descendo para Santos, né? Ou Petrópolis descendo para o Rio. Você vê o lugar lá, só que para você chegar lá, minhoquinha, você vai assim, com neve, o carro derrapando de lado, o penhasco ali e tal. Então, isso. Olha o Cáucaso nevado lá no fundo. É lindo. É uns 20 minutos assim o trajeto. E dá para entender o que o Felipe falou da Terra dos Canyons ou Terra das Águas, né? Como que o território ele é todo com esses canyons, né? E vai ali várias nascentes e tal. É um lugar muito bonito mesmo. Sim, e mesmo pra gente brasileiro tá acostumado com... Cara, clima no verão pode chegar a 50 graus, no inverno a menos 30, assim. Então, tem que ir no outono... O ideal no meio da primavera. Aí, no norte do país é um pouco mais frio, né? Hoje a Armênia tem atraído muito turismo por conta da sua produção de vinho, né? Porque historicamente a Armênia produz conhaque. Mas assim, o primeiro local de produção de vinho mais antigo já encontrado por arqueólogos é na Armênia. Não muito longe daí, na região assim de Areli. como o sapato mais antigo do mundo, também foram encontrados na Armênia. Essa viagem é sensacional. Eu recomendo para todo mundo, é o lugar mais incrível que eu já fui na minha vida. Então se come muito bem, e é aqueles lugares em que quando você fala que você é brasileiro, a pessoa abre um sorriso de orelha a orelha, entendeu? Se alguém estiver nos vendo e quiser ir, pode levar umas camisas do Brasil ou chaveirinho ou qualquer coisa que vai fazer miséria, assim, de amizade. É difícil um lugar onde você fala que é brasileiro e o pessoal não fica feliz em Paraguai e Bolívia. Tá bom. Já aconteceu. Já aconteceu, então eu quero saber. Eu só lembro de Eu Sou Paraguaio e vim aqui para matar você. Para o quê? Para o quê? Paraguai. Cara, eu conto isso para umas pessoas. Eu conto e rio, a pessoa, você tá rindo, cara. E tem um monte de versão dessa sem ser paraguaio, né? Que eu não lembro, assim. Mas, gente, obrigado demais aí. Obrigado a você, Virela. Vamos agora para o Léo, que tem mensagens importantes para falar. É contigo, Léo. É isso aí. Muito obrigado a todas as mensagens que chegaram no chat, a interação de vocês, o like que você deixou e, como diria a Tuti, né? Se você não deixou, você está moscando. É assim que ele falaria, né? Demais aí. Deixa o like agora, cara. Isso aí. Deixa o like, sua inscrição e venha fazer parte do clube de membros aqui do canal para você ter prioridade de estar no nosso grupo do Telegram para mandar mensagem. Perguntas antes de todo mundo. O que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final da conversa? Para você provar que chegou até o final da conversa, você vai escrever 24 de abril. 24 de abril. Escreva nos comentários. E a gente sabe que você chegou até o final. Valeu! Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo. Tchau e que bom que você vier. Exclusiva responsabilidade deles, e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão. Com Deus, beijo no... Perguntas antes de todo mundo.
O que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa? Para você provar que chegou até o final, Se não refletem necessariamente a posição do apresentador. 24 de abril. 24 de abril. Escrevam nos comentários. E a gente sabe que você chegou até o final. Valeu! Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo. Tchau. E que bom que vocês vieram. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Inteligência Limitada são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos. Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Velera e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação nada mitada de dinheiro, que não tem essa vida mítica. Agora, no final... Eu conheço mais esses daí. Eu era chamado de Curupira quando nasci. Eu nasci com o pé torto. Eu também. Pra trás, assim. Curupira foi a primeira pessoa que fez o Moonwalker, né? Foi. Né? Sim, também. Ô Xará, bom dia, tudo bem? Aqui na parte da tarde, eu vou estar lá hoje, a parte de... Ô Xará, bom dia, tudo bem? Aqui... Ô Xará, bom dia, tudo bem? Aqui na parte da tarde, eu vou estar lá hoje, a parte de 1 hora. Lá na frente, na proposta da escola é integral, né, que é o hotelzinho, e também a alfabetização, que é o de 0 a 3 e o de 4 a 6. Então, e para futuro fundamental. Então, nós temos que fazer uma coisa bem feita lá, entendeu? Então, assim, mas hoje é preparar lá o ABCB para receber o integral e a alfabetização da primeira infância ali. Normalmente ele já fazia o Moonwalker, né? E o gritinho, será que foi ele também? Também, né? Deve ter sido. Quando pisava no... Porque é descalço, né? É, ué. Pisava no espinho. E lembrar também o pessoal de quem ainda não se inscreveu, se inscrever, né? Pra gente poder bater 6 milhões ainda esse Meta ano. de 6 milhões aí. Então, obrigado vocês que se inscreveram e chegamos a 5 milhões. Mas a gente percebeu que 40% das pessoas que assistem nossos podcasts não são inscritos. Ou seja, 40% é gente pra caramba. Então, se inscreva, que aí o canal fica maior. E também você falou que com 5 milhões ia saltar de paraquedas e com 6 vai ser de bang jump. Não, bang jump eu não tenho coragem. Não. Paraquedas até vou, mas bang jump não dá, cara. É difícil. É um suicídio que não rola. Ô, pessoal, é o seguinte. Primeira vez, vocês estão vindo aqui, então tem 2 missões. Primeiro é se apresentar pro povo e depois é me dar um presente, que eu sou interesseiro. Então, a primeira é aquela. Comece se apresentando e eu quero meu presente, cara. Eu sou o Guilherme, conhecido como Guilherme Analisa no YouTube, no meu canal. Você analisa as paradas. Pois é, eu comecei falando de filmes, fazendo análises cômicas e tal. Mas depois acabei migrando, eu faço... Na verdade, o canal é uma bagunça, mas de tudo quanto tipo de conteúdo. Mas o que mais acabou dando certo por vários anos foi um quadro chamado Mitologia, onde eu apresento de uma maneira muito didática, moderna, para o público atual, as histórias da mitologia greco-romana. Por isso que, por onde foi através disso que você acabou me encontrando. Exato. E meu presente? Então, eu fiz vídeos de coisas diferentes, né? Às vezes um conteúdo flerta com o outro, mas eu tinha uma vontade de fazer um vídeo falando sobre vampiros, sobre a história do vampiro. Eu falei, cara, mas na verdade surgiu 7 anos atrás, quando eu fiz um vídeo, uma análise do filme do Crepúsculo. E daí eu fui pesquisar um pouco sobre aquilo, né, para fazer uma comparação, né? Aqueles vampiros também são um vampiro estranho, né? Então, justamente, eu queria fazer uma comparação, olha só, para quem só tem essa referência, o vampiro clássico seria assim. Então eu comecei a pesquisar, comecei a escrever e comecei a... Cara, isso aqui tá muito grande, não dá pra pôr isso aqui. Aí eu cortei e coloquei na gaveta. 5, 6 anos depois eu falei, ok, agora eu quero roteirizar. E daí eu fiz o que foi facilmente um vídeo mais difícil, mais longo, mais trabalhoso de se fazer. Um vídeo que tá no meu canal chamado A Evolução do Vampiro, mais de 40 minutos. Contando desde a origem mitológica da criatura, passando pelo vampiro literário, passando pelo cinema, pela influência na cultura pop. E eu falei, cara, eu quero mandar ver, eu vou pegar uma iluminação legal, vou pegar uma roupa, comprei um negócio, mudei para fazer um negócio com ambientação. E daí aproveitando, comprei um crânio de resina. Boa produção. Comprei um crânio de resina, comprei uma réplica de morcego e eu comprei também o dente, cara. E aproveita que ainda você não gastou nada com esse dente, porque isso daqui, cara, vem chiclete. Não, mas aproveita que ainda tem um pouquinho de baba. Ele usou hoje. Exato aí. Pra você. Tá no vídeo, pode assistir que tá no vídeo. Tá, olha aqui, ó. Obrigado, hein? Nossa, aqui, ó, já vou pendurar aqui. Legal. Oi, põe no pendura. Vai ficar aqui penduradinho.
É isso? Uhum. Agora é contigo, tua câmera é essa daqui, ó. Fica à vontade. Bom, eu sou o Júlio Camacho, eu sou psicólogo, sou escritor. Na verdade, de um bom tempo para cá, estou me dedicando a roteirizar. E é isso que me traz aqui, nessa minha parceria lá com o Guilherme. E o presente que eu trouxe para você é menos vampiresco, né? Na verdade, a Fabi várias vezes falou para mim de trazer o presente. Já falou mais de uma vez. Eu falei, pô, tem que levar mais de um presente, né? Porque cada vez que ela me pediu um presente, Nossa, eu trazia é um que a diferente. galera às vezes esquece, então ela fica lembrando sempre, assim. E aí, assim, como ela pediu, eu vou levar mais. E aí eu pensei assim, bom, presente inútil. Falei, cara, eu vou dar um livro. Aí, pô, mas livro é inútil? E eu tava pensando o seguinte, cara, o livro, ele é absolutamente inútil se ele não for lido. Então, na verdade, eu atribuo a você, Vilela, a inutilidade desse presente. Se você quiser fazer ele inútil, é só deixar na prateleira, não ler. Caso queira trazer algum tipo de utilidade, 2 livros que eu escrevi há um tempo atrás. Um sobre marcialidade. Autopromoção safada. Mas é Aí óbvio. não é inútil, né? Aí você tá quebrando as regras do programa. Isso aqui é presente útil, né? Ah, então tem inútil aqui. Ah, que é pra boa. onde a gente Não, vai. o livro é ruim, não tem problema. Tá, por isso. Que é pra onde a gente quer ir. Na verdade, com essa série que a gente tá bolando, Aqui, ó. e Olha fica boa. pro estúdio aí. Boa. Daqui vai ficar legal também, hein? Pregar aqui depois em Crassol. Vai ficar legal aqui, ó. Ele parece que encaixa bem nesse estúdio. Não, tem tudo a ver. Valeu demais. A gente estava conversando antes aqui, então a gente vai falar sobre mitologia greco-romana, falar um pouco das outras mitologias, citando as outras que tem, a importância da mitologia na vida de hoje, como ela impacta a vida de hoje, e contar algumas dessas histórias, cara. Tem histórias famosas, mitológicas, que a gente conhece, ou conhece pouco, ou conhece algo sobre, e no fim, fazer uma adaptação para a vida real, né? É a nova revelação do Cruzeiro aqui, ó. Não, aí é sacanagem, hein? Não, aí não pode. Não, não posso filmar isso, não. Não, não posso filmar isso, não. Não. É a nova revelação do Cruzeiro aqui, ó. Desses contos mitológicos sem os poderes, né? Como seriam esses contos sem seres poderosos, sobrenaturais? Então, acho que eu primeiro falar isso, né? O que é a mitologia? O que se enquadra dentro de mitologia? Se religião está dentro de mitologia ou só religiões mortas? O que é uma mitologia? Porque algumas mitologias eram religiões, né, no passado. E como ela impacta no dia de hoje, né? Uhum. Eu digo que tem 2 significados, né? Hoje em dia, pelo menos. A mitologia pode ser o estudo dos mitos, né? Se for ver, tudo tem logia no final, é o estudo. Biologia, o estudo da vida. Geologia, o estudo da terra. Tudo, né, do grego. Então, mitologia, o estudo dos mitos, mas também tem o significado de um conjunto específico de mitos. Então, mitologia grega, mitologia nórdica e tal. Sendo que o mito, né, como você gosta muito de explicar, né, que ele simplesmente significa uma história, é uma narrativa, e que dentro do contexto da mitologia, os mitos eram usados, né, para explicar fenômenos que as pessoas ainda não eram capazes de entender. Eu digo isso no meu primeiro vídeo, né, quando os povos nórdicos, os vikings, eles escutavam um trovão, eles falavam que era Thor passando com a sua carruagem pelos céus, para tentar explicar isso. Então, isso não era uma metáfora, eles realmente acreditavam nisso. Era a maneira deles de explicar os fenômenos. Você falou, Vilela, dessa relação da mitologia com a religião, por exemplo, né? Assim, em grego, mitos é literalmente fábula. É história, pode ser narrativa. E logos é aquele saber sobre aquela coisa. Então, na verdade, assim, a mitologia acaba sendo assim, uma organização dessas histórias. Em paralelo, nessa época que falava de Zeus, de Poseidon, de Atena, aquilo era religião para eles. Mas a religião tem a ver com os ritos, né? Com a maneira com que eles operavam a relação deles com aqueles deuses. A mitologia é uma coisa que vem depois. São as histórias que são contadas para montar e para preservar, inclusive, aqueles ritos. Então, assim, muitas vezes a gente até fala, no Ocidente, algumas pessoas se ofendem quando a gente fala mitologia cristã, por exemplo. Isso não tem nada de pejorativo. Na verdade, assim, a mitologia cristã tem a ver com as histórias que são contadas sobre o próprio cristianismo. Dentro disso existe a religião, e a religião tem seus ritos, tem seus atos. Então essa religião ela tem a ver com o ato, com a fé e com a ação. A mitologia tem a ver com a narrativa, com a maneira que você constrói as histórias que vão ficando para depois. Exato, a minha visão, para simplificar isso, é que sim, tem tudo a ver com a outra, religião e mitologia. O que separa uma simplesmente é a crença, é a fé. Então se você pega a mitologia, aquele conjunto de mitos, por si só, são um conjunto de histórias que você lê. Agora você pega, adiciona uma dose de crença e de fé. Você tem uma religião em cima daquilo. Lógico, daí o pessoal
inevitavelmente acaba se ofendendo. Mas como assim tá comparando? Mas, independente do que tá certo e o que tá errado, a lógica da explicação dos termos é essa. Entendi. E o impacto da mitologia nos dias de hoje? Total. Se você vir, por exemplo, a gente usa no dia a dia termos como fulano é narcisista. Fulano tem um complexo de Édipo, só para dar 2 exemplos. Psicanalista, né? Não, mas está no senso comum, né? Sim, não, claro. Tá no senso, o tempo inteiro, a palavra narcisista está em voga, né? Está na moda, quase. Né? Então, assim, você vê que o tempo inteiro está ali por baixo. Né? A gente faz costa com o Oceano Atlântico, né? Que vem de Atlas, entende? Assim, não, o próprio... Se dá para entrar um pouquinho nisso, porque acho que tem várias curiosidades legais. O Atlântico vem do Atlas, realmente. Atlantis também vem do Titã, Atlas. E a primeira referência que eu tenho, que eu penso, nos Atlas, né? Aqueles com os livros que tem mapas do mundo, sim. Né? Os Atlas. E daí depois eu falei, nossa, esse deus, esse Titã, tem esse nome. Daí eu fui pesquisar por quê. Primeiro, é porque o Atlas é o Titã que foi condenado após a titanomaquia, a guerra dos Titãs, no início da mitologia grega. E também em nome de um disco do Titãs. Exatamente. Foi condenado a carregar o planeta nas costas. Então, como ele carregaria o planeta nas costas, então olha só, ele tem o mundo, ele tem todas as regiões ali. Só que essa é uma visão errada, na verdade, porque Atlas não carrega o mundo nas costas. Tem uma música do Coldplay que fala do Atlas, eu carregaria o mundo por você. Mas o Atlas não carrega o mundo. O Atlas carrega o céu, a abóbada celeste. Mas como teve uma estátua que foi feita pelos gregos ali um pouco antes de Cristo, e daí, como é que você vai fazer uma estátua de um segurando o céu? Porra, não tem como. Então ele falou, tá bom, então eu vou fazer tipo um mundo para representar. Só que daí ficou. E daí, então o Atlas segura o mundo. E daí, lá por 1500, quando foram surgir, bati na lâmpada, né? Não. Aí quando 1500, quando começaram a fazer mapear o mundo e tal, o cara lá, o cartógrafo, vou chamar de Atlas esse aqui, e pegou e ficou até hoje. Entendeu? Inclusive, o lugar onde o Atlas supostamente ficava carregando o céu era no norte da África. Até tem as histórias, o Hércules, um dos trabalhos dele vai passar por lá. E essa região é conhecida até hoje como a Cordilheira do Atlas. Enorme. Então, e voltando ao assunto dos nomes, né? Os planetas, né? Os planetas, sim. O sistema solar todo, do Sol até Plutão. Plutão ainda é planeta? Não, planeta não. Foi rebaixado. Foi rebaixado faz não sei, rebaixam, depois falam que é de novo. Já ele muito convenientemente, já que é o Hades, né? Foi rebaixado para planeta não. São todos nomes, só que as pessoas não reconhecem, não chamam tanta atenção, porque são os nomes romanos. Por isso que as pessoas não se tocam. Mas, por exemplo, Mercúrio é o deus Hermes, o deus dos viajantes. Vênus é Afrodite, deus do amor, da beleza. Terra é a Gaia, literalmente. Terra é o nome romano da deusa Gaia. Aí você tem Júpiter, é Zeus. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. E Zeus é o rei dos deuses. Aí você tem Saturno. Saturno é Cronos, o pai de Zeus. Aí vem... O próprio Sol, Hélio, né? Sim, exatamente. Aí Netuno é Poseidon. Esse até muita gente conhece porque tem filme. O Netuno até que é um nome um pouco mais conhecido. Aí Urano, se não me engano, ainda é o nome grego do deus. Urano é o único do sistema solar que usa o nome grego. Exato, sim. Como planeta, e daí, como a gente estava falando, né, o Plutão, que é um planeta, é o Hades. Isso aqui como planeta. Depois os cientistas analisando, os astrônomos, viram que esse planeta é muito pequeno. Entendeu? Foda, você é muito baixinho, cai fora, né? E daí, só que isso tematicamente é maravilhoso, porque esse planeta ter sido rebaixado e é o planeta mais longe, mais distante e que foi rebaixado de não é mais um planeta. Por quê? Plutão, na mitologia grega, é o Hades, é o deus do submundo. E ele é um deus que foi, pelo menos nas versões mais conhecidas, tipo assim, sacaneado, né? Traído pelos irmãos na hora de escolher os reinos, e ele foi, tipo assim, teve que ficar com o pior, com o submundo. Literalmente rebaixado, né? Literalmente rebaixado, e teve pra cuidar lá. E é uma área que ninguém gosta. Nenhum dos deuses queria ser o deus do submundo. Pô, eu quero ser o deus dos céus. Eu quero ser o deus dos mares. Ele teve que ir pra lá e se virar. E ele é um deus mal visto, entendeu? E que ninguém convida ele quando eles vão fazer os banquetes no Olimpo, não sei do que. Ninguém... Não que eu acho que o Hades quisesse isso, nem quisesse participar. Mas não convida. Então a ideia de que Plutão
foi deixado de lado, foi jogado para escanteio e ninguém, tipo assim, foda-se, Plutão ficou pro lado. Ser o Hades é coincidentemente muito temático. Entendi. E Vilela, só um dado, eu conheço bem o Guilherme, você já notou que o preferido dele é exatamente o Hades, né? Entusiasmo que ele fala desse deus. Dos outros ele pegou, passou Florental, Beltrão, mas esse é mais legal, é mais especial, que de fato é o deus preferido dele. E aí, gente, por onde a gente começa então? Que histórias a gente pode falar? A mitologia greco-romana não é mais antiga, né? Tem mitologias anteriores a ela. Ah, não, sim, com certeza tem. Tem um, comentando agora, o meu lado nerd falando, né? Tem um jogo, se não me engano é Forgotten City, um jogo de computador, de videogame, Sei. que ele tem, agora já dando um puto spoiler do jogo, né? Mas que a ideia do jogo é que você vai explorando, começa num contexto romano, de deuses romanos, e daí você vai explorando as ruínas, e daí você vai vendo que essa cidade foi construída em cima de uma cidade que venerava deuses gregos, mas são basicamente os mesmos deuses, para quem não sabe, né? Os deuses gregos e os romanos são praticamente iguais, os mesmos, só que com nomes diferentes. Achei a moleque. Né? As pessoas falam assim, os romanos copiaram. Não é que eles copiaram os gregos, é um processo, quase uma simbiose, vai sendo um, você não sabe onde começa, onde termina o outro, as coisas vão se misturando, enfim. E daí você vai descobrindo que embaixo você tem essas ruínas de uma cidade que cultuava os deuses gregos. Mas daí você continua explorando e você vê que ela foi construída em cima de ruínas de uma cidade que cultuava deuses egípcios, que são mais antigos. E você vê os paralelos dos deuses. Então o Plutão, ele é o Hades. Mas o Hades, ele é basicamente o Osíris da mitologia egípcia, é bem parecido. E daí você continua investigando o jogo e você vê que foi construído em cima da base de uma cidade suméria. Entendeu? Que eu acredito que seja a mitologia suméria, babilônica, seja a mais antiga. Não tô afirmando, mas eu acho que é a mais antiga de que ainda se tem... Estruturada como mitologia. Estruturada, né? O épico de Gilgamesh, um negócio assim. Eu acho que então, e você vai vendo como tem paralelos, né? Não é igual, mas você claramente vê que são histórias muito parecidas e que vão evoluindo. E tem um detalhe, assim, você pega na própria mitologia greco-romana, você vai falar de dilúvio. Vai ter o evento, por exemplo, da primeira mulher que comete um pecado. Sim. Em função daquele pecado, toda a humanidade sofre um prejuízo. Você vai ter... e são dezenas e centenas, na verdade. A caixa de Pandora. Exatamente, ela equivale a Eva, quase. É equivalente à maçã do paraíso, que Total. Hércules e Sansão. Tá ali, cara. Hércules e Sansão, tudo. Os dois mataram um leão com as próprias mãos, tudo. Mas são centenas. E é interessante que quanto mais você vai investigando e estudando, mais você vai descobrindo, isso aqui parece aquela história. Morte de primogênitos para evitar um escolhido. Não, e daí agora já cutucando o vespeiro, né? Se você pesquisa ver a história do Asclépio, da mitologia grega, que muita gente não conhece, é um nome que esse é bem desconhecido, Asclépio. Já ouviu falar de Asclépio? Não, mas se eu tiver um filho, eu acho que eu vou colocar um aqui. Outro filho eu vou colocar de Asclépio. Então, ele vai trocar seu nome quando você for mais velho, pode ficar tranquilo. Mas eu garanto, né, o Asclépio ou Esculápio, alguns chamam, né? Eu garanto que você já viu o item preferido do Asclépio, tenho certeza. Você já viu o símbolo da medicina? Sim. Que é um cajado e uma cobra enrolada. O nome disso é cajado de Asclépio. Então, se você for pesquisar a história do Asclépio, você fala, peraí, esse cara é Jesus. É a história de Jesus, antes de Jesus. Tipo assim, é assustadoramente semelhante à história. Então, você tem dilúvios. Nossa, qual mitologia não tem um dilúvio, alguma coisa no meio, assim? Então, é muito, muito, muito comum. E não querendo, tô querendo pregar que determinados eventos não existe, querendo falar mal de alguma religião. Tanto que muita gente fala, e eu acho um argumento interessante até, que fala que o fato de que muitas mitologias têm dilúvios seria até uma evidência a mais de que esse dilúvio provavelmente aconteceu. E são várias culturas diferentes relatando esse mesmo evento. Olha lá. Acho válido esse argumento. Olha lá. Ele mesmo. Aí, ó, já, o Asclépio com o cajado. Uhum. Como que é o nome desse cara aí? Kratos. Asclépio? ou Esculápio, tanto faz. Tomou um esculápio. Parece. E Vilela, sabe que tem até antes das mitologias, das primeiras mitologias, mas a ideia de mitologia mesmo, tem um cara chamado Evêmero, né? Tem uma teoria